Como foi a Copa do Mundo do Catar? Você se lembra do Marrocos chegando longe? De um Messi versus Mbappé que marcaria a história do torneio na final? Da triste eliminação do Brasil faltando 4 minutos? Teve muita coisa memorável nessa Copa. Dentro e fora de campo, tá? A parada foi insana. Foi Copa de humorista brasileiro sendo preso, de mascote do Lá Ele no Catar, de Diogo Defante aloprando na Cazé TV. Não ouço Diogo Defante. Tô te zoando, otário. Tá com som. E da carne banhada a ouro, que pra quem não lembra gerou grande polêmica na época e o cara ainda pegou na taça no final. Mas tá, vamos falar de futebol. Relembrar os lances, os momentos, os gols e a saga do Brasil, nesse nosso recap completo da Copa do Mundo de 2022. Vamos nessa, uma Copa única por muitos motivos, e antes da gente entrar nas seleções e nos jogos, eu tenho que trazer alguns contextos, se liga. Primeiro sobre o local, o Mundial daquele ano seria disputado num lugar meio diferente. O Catar seria o primeiro país do Oriente Médio a sediar uma Copa, só que a diferença para outras era até no tamanho do país. Os estádios eram muito próximos, muitos foram montados e desmontados, e o cenário da Copa era meio que desértico. Deserto te lembra calor, e o calor remete a outra coisa, que foi a mudança do calendário. Foi determinado que o Mundial seria disputado no meio da temporada europeia, ou seja, fisicamente os jogadores chegariam em teoria em melhores condições. E é preciso citar um trio pré-Copa. Mbappé, Messi e principalmente o Neymar estavam jogando demais antes do Catar pelo PSG. Teve Mbappé falando mal de sul-americano, Neymar prometendo que essa seria a nossa e o clima era muito bom. Todo mundo muito ansioso desde que saiu o sorteio dos grupos. E pode já estar na hora de eu falar dos jogos, mas antes eu tenho alguns detalhes ainda para ressaltar. Teve como sempre inovações tecnológicas e entre os classificados não ficou tanta gente de fora. Acabou que deu tudo certo, menos para a Itália que caiu para Macedônia do Norte e facilitou para Portugal. Mas no momento que esse vídeo está sendo postado não dá nem para saber se a Itália foi para a Copa de 2026, que é a terceira vez. Então já ficou meio normal. Porém é óbvio que teve grandes jogadores fora. Teve Haaland, o Rames, o Salah, outros que também mereciam, mas não jogaram o Mundial. Entre as favoritas estavam a França, óbvio, atual campeã, mas que tinha perdido vários jogadores por lesão, como Pogba e Benzema. Ainda tinha a Argentina, que vinha embalada desde a Copa América em 21, e claro, o nosso Brasil, que fez uma eliminatória absurda e dos últimos anos parecia ser o melhor momento pré-Copa. O time do Tite passava muita confiança. Mas beleza, quando chegar o grupo G, eu falo mais do Brasil, até porque são 32 seleções e eu tenho que falar de todas, ou quase todas. Não vou falar exatamente de jogo por jogo, porque aí sim ficaria imenso, mas eu vou tentar passar sobre todos os grupos e dar todos os detalhes mais importantes. Começando pelo grupo A, tivemos a abertura da Copa no dia 20 de novembro em um jogaço também, hein? Catar contra o Equador. O Equador, que tinha Moisés Caicedo e Ener Valencia, que brocou os 2 primeiros gols na Copa do Mundo, abriu o torneio e venceu o time da casa. Valencia esse que é marcante por muitas coisas, inclusive uma parte da carreira do Fernando Diniz que ele deu no ano seguinte. Eu acho um desrespeito muito grande, eu me sinto extremamente desrespeitado. Fora isso, nesse grupo não tinha seleções tão fortes, mas até que teve um final emocionante. A Holanda se classificou em primeiro, apesar de empatar com o Equador, e quem passou em segundo foi Senegal, mesmo sem Mané e vencendo o jogo contra os sul-americanos, se garantindo nas oitavas. No grupo B, outro grupo bem ruim e sem muito grande jogo também. Passou a Inglaterra e os Estados Unidos, os americanos numa classificação meio culposa, mas invicta. E os ingleses chegaram a fazer 6 no Irã no primeiro, o que chamou a atenção. Um detalhe pessoal meu é que eu nunca tinha feito nenhuma aposta na minha vida, eu não gosto muito dessa parada, mas nesse dia eu fiz que o Kane ia dar um chute pro gol e ele não deu. Os caras ganharam de 6, gol de todo mundo, o cara é o camisa 9 e eu acho que é por isso que eu me aposentei das apostas, até porque isso é inacreditável. Os ingleses estavam classificados em um grupo não tão emocionante, o Bale, que fez de tudo pra chegar em uma Copa do Mundo na oportunidade que teve, perdeu. Passou em segundo o LeBron James do futebol. Grupo C é mais legal, viu? Porque a gente começa a tratar da caminhada da Argentina. Chegava confiante, com invencibilidade, Messi, e eles perderam logo no primeiro jogo. Foram derrotados pra Arábia Saudita. Os argentinos poderiam até ser eliminados no segundo jogo, mas aí acordou o Messi. Um gol muito marcante dele no canto, comemoração com raiva, e o segundo de um Enzo Fernandes que iria ganhar a vaga como titular daquele time logo logo. Os argentinos estavam vivos. O México, por sua vez, tinha o morto-vivo do Ochoa, que eu acho que vai estar em 2026 de novo, mas eles não foram tão bem. Até venceram na última rodada, mas na combinação dos resultados, pelo saldo de gol, passou a Polônia, onde mesmo perdendo para os argentinos, com o Messi perdendo pênalti e sendo desrespeitoso com o Leva, conseguiram se classificar. Depois das oitavas a parada zera e os argentinos estariam prontos para brigar até o final. É uma pena ter sido do jeito que foi. Ironia do destino ou não, vamos pro grupo D, onde tem a França, só que aqui a parada foi um pouco mais monótona. Grupo de França, Dinamarca, Tunísia e Austrália, e já na estreia deu pra ver como vinham os franceses. Num love absurdo de Giroud e Mbappé, que tava voando muito no Mundial, 4-1 na Austrália pra começar. Mesmo com a derrota, quem acabou passando em segundo foi a própria Austrália. A França até perdeu o terceiro jogo contra a Tunísia, mas passou em primeiro. Vamos notar que em 2022 a gente teve um fenômeno meio especial. Nenhum time
time em nenhum grupo ganhou os 3 jogos, todo mundo perdeu ponto em algum momento. E olha, não sei se você acompanha aqui o canal, mas eu já fiz vários vídeos falando de campeonatos como a Champions e a Libertadores, e lá sempre tem grupos mais fracos, só que na Copa isso não acontece. Não importa se o país é pior, se o país é melhor, aqui tem uma magia que não dá pra comparar. No grupo E, por exemplo, pega uma chave de Espanha, Alemanha, Costa Rica e Japão. Você imagina que vai ter um negócio um pouco mais tranquilo pros europeus, só que não, esse foi um dos melhores grupos da Copa. Os técnicos de Espanha e Alemanha eram simplesmente Luiz Henrique e Hansi Flick, mas nenhum dos dois ficou em primeiro lugar. Na primeira rodada, porém, os espanhóis meteram a maior goleada do Mundial, 7-0 na Costa Rica, e lembra desse placar porque esse saldo vai ser bem importante. Do outro lado, Alemanha e Japão foi 2-1 para os japoneses. Os alemães abriram sim o placar no primeiro tempo e tiveram várias chances de ampliar até os 30 minutos do segundo tempo, tomarem o gol de empate de Doan. Jogo vai, jogo vem, 7 minutos depois, gol de Asano. Os japoneses venceram os alemães, que se complicavam no grupo. Aí na rodada 2 ia ter o grande jogo entre a Alemanha e Espanha, e o Japão já ia ter a chance de se classificar, só que eles não fizeram isso. Se a Espanha e a Alemanha empataram em 1-1, os japoneses perderam para Costa Rica. O grupo entrava na última rodada com todos ainda podendo se classificar. Isso que é mais legal, porque a última rodada acontece tudo ao mesmo tempo, então foi rendendo vários cenários diferentes. No jogo dos espanhóis contra os japoneses, de novo o Japão sai perdendo, mas vira. Tendo em um dos gols a famosa paralaxe, essa bola não saiu, só vencendo, o Japão tava garantido. A parada é que por algum momento a Alemanha tava perdendo e a Costa Rica tava passando também. Por alguns minutos, os dois gigantes ficavam de fora, mas acontece que a Alemanha vira no final e o time do Navas estava eliminado. Só que lembra dos 7 gols da Espanha no primeiro jogo? Então, a Alemanha estava eliminada também. 2018 ficou fora, 2022 ficou fora porque inventou de fazer o 7-1, né? Vai dar nisso. Quer mais um grupo de gente que tá devendo pra nós? Vamos dar uma olhada nesse grupo F. Lá estava a Bélgica em um grupo relativamente apertado. A geração belga fez o que fez com a gente em 18, mas como o próprio De Bruyne disse, eles estavam muito velhos em 22. Aqui surgiu também a sensação da Copa, que foi o Marrocos. Um time muito forte, quem não lembra de Ziyech, Hakimi, Bono e Amrabat. Só que o que chamou mais atenção mesmo foi a torcida do Marrocos. Sem dúvidas, a destaque da Copa. Os marroquinos sem perder foram se classificando, ganharam da Bélgica e na última rodada passaram em primeiro. Só sobrava uma vaga para ser disputada entre Bélgica e Croácia. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas não seria melhor ter pego a Bélgica de novo? Porque esse jogo entre os dois foi 0-0 e passou a Croácia porque fez um ponto a mais, mas ficou bem marcado aqui os gols perdidos do Lukaku. Se só tivesse um entrado, um desastre lá na frente podia ter sido evitado. Ou não também, o que é da Croácia tá guardado, a gente vai ter a chance de se vingar deles em algum momento. E falando em Brasil, finalmente vamos pro grupo G e aqui dá pra eu trazer um pouco mais de contexto de tudo. Convocação primeiro, vamos lá. O Brasil teve uma lista muito boa, principalmente olhando pros nomes de frente e vinha voando pré-Copa. Sem dúvidas, todo mundo acreditava que o Hexa viria, a única polêmica foi o Tite ter escolhido o Dani Alves entre os laterais. De adversário meio que foi até sem graça porque a gente foi repetindo todos. Sérvia, Suíça e Camarões, e a estreia seria contra os sérvios, conhecido por sempre bater nos nossos jogadores. Um dos grandes personagens do Brasil e da Copa nesse dia surgiram. Jogo nervoso, tenso, estreia de Copa é sempre assim e o primeiro gol canarinho viria de Richarlison. Só que ele tava aguardando o melhor ainda. O segundo gol dele, um domínio, um giro e um voleio absurdo. O gol dessa Copa do Mundo que dava confiança para um camisa 9 que ninguém tinha tanta certeza. O Brasil vence esse jogo, tava tudo bem, só que Neymar sente e precisa sair. Com o tempo e as notícias a gente descobre que ele ficaria de fora de toda a fase de grupos, pelo menos. Um drama que teríamos que viver. Só que tá, tudo beleza, mesmo sem ele, na segunda rodada o Brasil já conseguiu encaminhar sua classificação. Jogo nervoso de novo, dessa vez contra a Suíça, gol anulado até o Casemiro, que tava fazendo uma Copa absurda, marcar um gol aos 83. Mais uma vitória do Brasil e a gente já tava nas oitavas. Fora isso, teve um outro jogão no nosso grupo, 3-3 entre Camarões e Sérvia. Pra última rodada o Tite decidiu ir com o time reserva e a gente perdeu esse jogo. Golaço de Aboubakar, mas até aí tudo certo. A única notícia triste foi Alex Telles e Jesus, que saíram lesionados e estavam fora do Mundial. Pro último grupo restante tinha história ainda e simplesmente Cristiano Ronaldo batendo recorde. Portugal e Gana 3-2 por portugueses e o único gol do Cris na Copa, mas o gol que o tornaria o primeiro a marcar em 5 Copas do Mundo. E muito provavelmente ele vai marcar na sexta também. Grupo tenso com um jogo de cu pra trás e o Uruguai chegando na última rodada precisava enfrentar os ganeses. Uma história absurda já que os dois podiam se classificar e o Suárez é praticamente jurado de morte no país africano desde 2010. Aí ó, pro flamenguista, 2 gols do Arrascaeta. Vitória dos uruguaios, tudo parecia bem, só que aconteceu uma coisa triste do outro lado. Portugal abriu o placar aos 5 minutos contra a Coreia, só que tomou um empate. E aos mais de 90, virada dos coreanos. A Coreia do Sul passaria de fase e nesse jogo em Portugal nasceu a dúvida sobre a condição do CR7. Algo que a gente vai voltar a falar pelo que aconteceu depois. Ok, passamos pela fase de grupos inteira e o chaveamento separava alguns confrontos interessantes. Do lado da chave brasileira, tudo conspirava para que nós e a Argentina
Argentina fosse passando até se esbarrar na semifinal, enquanto do outro lado tudo levava a crer que teríamos uma quartas de finais praticamente de uma Eurocopa. Pena que nada disso aconteceu, infelizmente. Vamos combinar uma coisa? Nas oitavas eu vou falar do nosso lado primeiro e nas quartas eu vou inverter, porque assim eu acho que fica melhor narrativamente. Holanda e Estados Unidos foi jogo de craque do Corinthians meter caixa, 3-1 para os holandeses que se colocavam nas quartas de final. Agora o adversário seria a Argentina, que numa chapada do Messi e em outro gol do Julian Álvares meio que resolveram a parada. Até tomaram um gol, mas estavam classificados, 2-1. Croácia e Japão é triste porque o time do Modric podia ter caído já aqui de novo. Vale lembrar que na Copa de 18, o Japão podia ter eliminado a Bélgica e impedido que eles enfrentassem o Brasil, e isso aconteceu de novo em 22. O jogo em si não foi lá essas coisas, 1-1, só que nos pênaltis um tal de Livakovic apareceu. Ele vai voltar aqui de novo, mas nesse caso ele pegou 2 e classificou os croatas. A seleção de Modric e companhia seria o adversário caso o Brasil classificasse. Chegamos no Brasil e aqui a parada depois da fase de grupos estava meio que assim, bom, a gente passou, foi tranquilo de certa forma, teve sim seu nervosismo, mas a gente não tinha dado nenhum show. Era um jogo fácil para dar confiança, teremos a volta do Neymar mesmo com muitas pessoas não acreditando, e aqui finalmente a gente brilhou. Vini Júnior foi quem abriu o placar aos 7 e depois daí foi baile. Teve gol do Neymar de pênalti para ampliar, Richarlison fez um belíssimo gol numa tabela e a gente tem que falar dele porque o que o camisa 9 jogou em 22 foi absurdo, tava representando demais e fez o pombo com o Tite. O quarto do Brasil já tinha sido marcado aos 36 do primeiro tempo, Paquetá, a gente até tomou um gol, mas o Brasa não tomou conhecimento. Tite fez a boa de colocar ainda o Everton em campo. Quem não tava empolgado ficou, agora a gente ia seguir rumo ao Hexa e a gente já volta pra falar disso. Porque agora a gente vai pro outro lado da chave, lá estavam os europeus todos. Inglaterra e Senegal, jogo tranquilo pros ingleses, 3-0 sem muita complicação e estavam nas quartas. Enfrentaria agora a França, onde o Mbappé, mesmo com tudo que foi falado da mandinga do Pogba, tava destruindo a Copa. Fez 2, um golaço e a França tava classificada de boa. Vale lembrar também a atuação do Griezmann como meio campista nesse Mundial, um jogador que dá pra dizer que é subestimado, se sacrificou pelo time e jogou demais. Um país que passeou no adversário foi Portugal, só que o jogo foi polêmico não pelo resultado em si. Na escalação, o Fernando Santos escolheu por não usar o Cristiano na frente. Dá até pra criticar ele, mas o Gonçalo entrou e fez 3 gols. Hat-trick de Gonçalo Ramos e a melhor atuação portuguesa foi sem o monstro. 6-1 contra a Suíça e eles esperariam a Espanha nas quartas. Esperavam, mas tinha que passar do Marrocos. Jogo do time do Luiz Henrique com 300 mil passes, um Marrocos muito guerreiro, com uma torcida inflamando, e aqui a gente teria mais uma disputa de pênaltis. Os espanhóis perderam 3 cobranças. Bono brilhou e pra encerrar, Hakimi de pinguim deu uma cavada humilhante. O time campeão de 2010 de um Sérgio Busquets em sua última Copa caiu nas oitavas de final. E do lado marroquino show, todos adotavam os africanos que ainda tinham mais história os aguardando. Chegamos nas quartas de finais, parte não tão boa do vídeo, vambora. Como eu falei, vamos inverter de lado e falar primeiro do jogo da França e um dos jogaços da Copa. Apitado por Wilton Pereira Sampaio. Encontros foda aqui. A França abre placar com Tchouaméni num belo chute de fora da área, mas a Inglaterra empata com Kane. Não foi dia de Mbappé e sim de Olivier Giroud, que aos 78 fez o segundo da França. Só que aos 84 minutos, mais uma chance para os ingleses, pênalti e Harry Kane isolou. Era a grande chance e a câmera já foi no Mbappé rachando o bico. Arbitragem bem ruim do nosso Wilton, mas tava lá. Os franceses estavam classificados e teriam pela frente um outro adversário embalado. Não é Portugal não, é o Marrocos de novo. E o Chris também seguiu no banco porque no último jogo foi melhor sem ele. Não citei isso antes porque os dois vão jogar a Copa de novo, mas tanto o Messi quanto o Cristiano em teoria viviam seu último Mundial. Pros dois aquela parecia como a última chance, mas pro português tudo desmorona quando no primeiro tempo En-Nesyri abre o placar. O Chris entra logo no início do segundo, os portugueses tentam uma chance atrás da outra, mas o gol não vem. A imagem triste no túnel foi a do Cristiano saindo chorando do gramado. Aquela poderia ser sua última e ele sai de campo derrotado. Do outro lado, o Marrocos estava no céu, torcida impressionante e melhor colocação de um africano na história da Copa do Mundo. Um time que de fato merecia. Tá, vamos agora pro outro lado. Deixar o Brasil pra falar por último, mas eu não vou menosprezar o grande jogo que foi entre Holanda e Argentina, um dos melhores da Copa também. Jogo de Messi provocando, de treta com Van Dijk peitando os caras e de Messi tretando até depois do jogo com um Kemira bobo. Mas dentro de campo também foi uma partidaça. Os argentinos começaram voando 1-0 com o Molina e já no segundo tempo, pênalti. 2-0 com o Messi, que aprendeu a técnica do Neymar pra ajudar ele nessa Copa. Inclusive, quanto pênalti teve a Argentina também, hein? Parecia tudo resolvido, mas do banco veio o Weghorst, que meio que decidiu. Fez o gol pra diminuir e no último lance falta frontal pros holandeses. Tudo sinalizava um chute direto, só que a Holanda, inspirada no FIFA, sei lá, fez uma jogada marcante que daria o gol de empate. No minuto 101 do tempo normal, eles empatavam, levavam pra prorrogação e depois
pênaltis. Só que pegar a Argentina em pênalti é foda, os caras têm o Dibu Martínez. O goleiro foi lá e pegou os dois primeiros. As dancinhas de um cara decisivo ficaram marcadas e no resto das cobranças, os hermanos se garantiram na semifinal. Que vamos combinar, era pra ser contra o Brasil. Chegamos no jogo que todo mundo lembra e lembra direto, até aqui no YouTube. Tem vários vídeos tentando explicar o que aconteceu, como que a gente perdeu aquela partida, e eu vou falar dele aqui de uma forma resumida, mas tentando dar alguns detalhes. Cara, aquele gol do Neymar não é bom nem de lembrar. Então antes dele eu vou dar uma parada aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aqui tem bastante conteúdo de futebol, então ativa o sino pra você não perder nada, e esse vídeo aqui dá muito trabalho pra fazer, então eu vou pedir pra você, se você puder, hypar esse vídeo pra que ele consiga chegar em mais gente. No momento que eu tô gravando isso, falta algo próximo de 3 meses pra Copa do Mundo de 2026, e eu espero que a gente esqueça essa parada da Croácia, ou troque, sei lá. Mas vamos nessa. O Brasil vinha embalado contra uma Croácia que era assim mais fraca que nós, só que o Modric arquitetou o meio campo aquele dia, uma partida muito truncada. Mesmo assim, o Brasil tendo suas chances, teve polêmica, o Livakovic pegou bastante, foi muito importante pros croatas, mas acabou que o resultado de ir pra prorrogação tava justo. E existe o argumento de não levar o Neymar pra 2026, só que é nesses momentos, como o que aconteceu em 2022, que ele vai ser útil. Faltava muito pouco pra acabar, a única chance que o Brasil tinha era de um gênio aparecer. Mais um dos gols da Copa e um dos gols mais bonitos do Neymar pela coletividade dele. A tabela, a infiltração, o drible no goleiro, a comemoração, naquele momento todo mundo pensou que o Hexa estava vindo. Era gol de campeão. Era, mas 4 minutos depois a gente sabe. Contra-ataque bobo, chance de matar a jogada, que não ocorreu, uma bola desviada e Petkovic marca o gol croata. O ânimo de tudo que tínhamos feito foi pro outro lado e a decisão foi pros pênaltis. Neles, Rodrigo perde logo de cara, o Alisson não pega nenhum e pra encerrar, Marquinhos acerta a trave. O Brasil perdia ali o sonho do Hexa sem o Neymar sequer fazer sua cobrança. O ciclo do Tite também encerrava, mesmo que genial em eliminatórias, em Copas foi triste. Marcado também ele ter saído direto pro vestiário, o Brasil tava eliminado. Acabou pra nós, mas a Copa tinha continuado, tínhamos sim os favoritos pra ir na final, mas tínhamos 2 jogaços à frente. E cara, a Croácia jogou tudo contra o Brasil e contra a Argentina foi lá e perdeu de 3-0. Mais um pênalti pro Messi bater, faz as contas aí de quantos foram pro 1-0. Julian Álvares marcou o segundo e no segundo tempo o melhor do mundo fez mais uma de suas jogadas de gênio. Humilhou o Gvardiol do lado do campo, foi levando ele até a área, tocou pro Álvares fazer o segundo dele e o terceiro da Argentina. O sonho de uma seleção que não ganhava a Copa há mais de 30 anos estava de volta e a chance do Lionel era a maior possível. Depois do que aconteceu em 14, em 22 ele poderia realizar o sonho de sua vida. Do outro lado, dessa vez o Marrocos não conseguiu, deu França. Os marroquinos até tentaram perseguir o Mbappé, foram que nem loucos atrás dele, mas não deu. Abriram o placar com o Theo Hernandes e mais perto do final, Kolo Muani fez o segundo. Estava pouquíssimo tempo e o Marrocos, que fez história nessa Copa, caiu para os atuais campeões. Tínhamos um jogaço. Messi em sua última dança, a sua maior chance de ser campeão com uma equipe que tinha jogado o torneio inteiro por ele. E do outro, Mbappé em chamas voando. O encontro de gigantes, a decisão entre os gigantes. Esperávamos no mínimo uma grande partida. E a gente foi até surpreendido, eu acho. A maior final da história das Copas, a gente vai contar a história inteira dela, mas antes, vamos pro terceiro e quarto. Sei que ninguém liga, tá? Não vou dar detalhe nenhum, quem ficou em terceiro foi a Croácia, 2-1 contra o Marrocos. Pronto, agora bora falar da final. Inicialmente parecia que tudo iria pro lado sul-americano, mais um pênalti pra Argentina, põe na conta aí, o Messi não tem nada a ver com isso e abriu o placar na final. 13 minutos depois a Argentina colocou a mão na taça, o gol do Di Maria que incendiou o país e a França estava sumida, tão sumida que o Deschamps decidiu por tirar Dembélé e Giroud ainda aos 41 minutos do primeiro tempo, o desespero bateu. Quando desceu pro intervalo, parecia que a Copa não tinha outro destino, ela ia pra Argentina. Depois a gente pôde ver o discurso do Mbappé cobrando os caras, o ritmo precisava mudar e ele até mudou, mas demorou. O jogo foi indo, já estávamos no minuto 80 até que pênalti para a França. Mbappé fez o primeiro dele no jogo. Os franceses ainda teriam mais uns 10 minutos para buscar, mas ele só precisava de mais um. Bola levantada, um voleio perfeito e de uma forma incrível, Kylian Mbappé botou os franceses de novo no jogo. Naquele momento não existia ninguém no planeta maior que o Mbappé. O que ele faz aqui chega a ser coisa de filme. A gente agora iria pra prorrogação, se fosse só pros pênaltis direto já ia ser muito bom, só que seria ainda mais emocionante. Aos 108 minutos, gol do Messi, a Argentina de novo era só se segurar pra levar a taça. Mas o Mbappé estava impossível. Ele não ia deixar, tanto que toda vez que ele pegava na bola levava perigo. E faltando 2 minutos, outro pênalti para a França, mão na bola e o Mbappé foi lá de novo e fez o terceiro gol dele. Quando qualquer criança fala de seus sonhos como jogador, o mais impossível, o mais impressionante ou o mais lúdico que dá pra ser é fazer um hat-trick em final de Copa do Mundo, e o Mbappé fez isso. A França ainda teria a bola do jogo, a chance do título, mas Kolo Muani perdeu. Dibu Martínez fez possivelmente a maior defesa da história do futebol, incomparável. Que final. Na disputa de pênaltis, de novo o Mbappé não perdeu. O cara fez 3 gols de pênalti no mesmo jogo no Dibu Martínez. Pega a decisão desse cara. Messi também fez o dele, mas aí brilhou o Dibu. Pegou primeiro do Coman e depois Tchouaméni colocou pra fora.
a Argentina não perderia mais nenhuma cobrança e depois do último pênalti de Montiel, o grito entalado de mais de 30 anos estava liberto. O Messi conseguiu. O Qatar era dele, o mundo era dele. Um final caótico para um cara que merecia ser campeão e que levantaria a taça da Copa do Mundo, o único título que faltava para ele. Vestido de um jeito diferente é verdade, mas o futebol agradecia pelo jogo que foi e pela Copa que foi. Não acho que foi a maior Copa da história, teve outras que foram melhores, mas a melhor final, isso eu acho que foi. Mesmo assim foi um grande mundial. Tivemos o maior número de gols marcados, foram 172. Terminou coroando o Messi, vice-artilheiro da competição, depois de tanto sofrer tinha conseguido. E a aura do Mbappé precisa ser falada também. O cara fez 8 gols na Copa, 3 gols na final e ainda perdeu. Fez tudo certo, mas ficou sem a taça. Um jogador já histórico de Copa do Mundo e ele tem pelo menos mais 2 para disputar. Muitas boas histórias, infelizmente o Brasil perdeu do jeito que foi, mas faz parte. Nunca esqueceremos essa partida contra a Croácia, um fim muito triste pra gente. Uma Copa que parecia despedidas de craques, mas que não foi. E pra você que não se lembrava, foi assim a história completa da Copa do Mundo de 2022.